Prepare-se para uma das revelações mais profundas de Neville Goddard. Nesta palestra, o santo, ele revelou o segredo oculto desde a antiguidade. O verdadeiro nome de Deus, aquele que habita em cada um de nós. Não é um Deus distante, nem uma força fora de você. É o Eu Sou, o Santo de Israel, o único Salvador. Neville compartilha sua experiência real de libertação, mostrando como usamos o nome de Deus para escapar do Egito, símbolo de todas as limitações humanas. Esta é uma das palestras mais poderosas de sua obra, porque nela, Neville não fala sobre Deus, ele se mostra como experimentá-lo. Assista até o fim e descubra o que significa vestir o nome de Deus e transformar sua realidade pelo poder do Eu Sou. Antes de iniciar a palestra, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos novos em primeira mão. Deixe seu like, comente e compartilhe nossos áudios, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se quiser contribuir com o meu trabalho, é só se tornar membro da nossa comunidade. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. O assunto desta noite é o santo. Somos informados no livro de Isaías, capítulo 43. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Leia com atenção, só há um Salvador, e eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro Salvador. É preciso insistir nisso, e realmente insistir nele, para extrair dele a sua mensagem. Não se pode descobrir o verdadeiro caráter de Deus investigando-o ou discutindo-o. É preciso deixá-lo salvar, então se sabe. Ele é um Salvador em todos os sentidos da palavra, então é preciso deixá-lo salvar. E só então se conhece realmente o caráter de Deus. Você pode discuti-lo, investigá-lo, de agora até o fim dos tempos, mas você nunca conhecerá realmente a Deus. Então, esta noite estamos discutindo sobre este santo, e este santo é o Eu Sou. Deus se revestiu da humanidade, se revestiu completamente do homem. Ele vestiu o homem como você faria com uma roupa exterior, e assim, com a roupa vestida, diga: Eu sou. Esse é Deus, o único Deus, não existe outro Deus. Ele é realmente Deus? Pois bem, ele diz que é um Salvador. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isso é realmente verdade? Bem, então eu realmente deveria atestá-lo. Se quando estou aqui digo eu sou antes de dizer que sou isso, aquilo e aquilo outro, isso é realmente Deus. Ele é realmente um Salvador? Pois bem, teste-o, veja se ele realmente pode me salvar da minha atual restrição neste mundo. Apenas teste-o. Bem, eu já fiz isso inúmeras vezes. Tenho tentado, desde que descobri isso, compartilhá-lo com esses aspectos do meu próprio ser, pois eles são apenas o meu ser empurrado para fora. Não há nada além de Deus no mundo. Achamos que a Bíblia é algo que registra o passado. É contemporâneo. Achamos que os israelitas foram salvos do Egito por algum ato milagroso de Deus há incontáveis anos, milhares de anos atrás, e não sabemos se isso está acontecendo agora. Achamos que os faraós morreram há milhares de anos e não sabemos se eles estão no nosso presente, que qualquer tirano neste mundo que possa escravizá-lo, que possa restringi-lo, ele é um faraó e não deixará meu povo ir. Assim, sem o meu consentimento, sem qualquer desejo da minha parte, fui apanhado, como milhões de outros quando o mundo pensava que precisava de mão de obra, e colocado no exército. Então, naquele exato momento, em vez de ganhar, digamos, $10.000 a $12.000 por ano, disseram-me que de agora em diante, até que me deixassem ir, eu ganharia $50 por mês, não por semana. Eles vão me dar minhas roupas. Eu tinha roupas. Eles vão me dar minha comida. Bem, eu tinha comida muito melhor. Eles vão me dar abrigo. Bem, eu tinha abrigo. Eu tinha uma casa. Eu tinha tudo o que queria. Não, eles não ouviram isso, então me colocaram em um complexo, chamaram de acampamento, e aqui, nesta área,
reduziram a renda de $12.000 por ano para $50 por mês, sem meu consentimento. E eu tinha um contrato de aluguel que durava um bom tempo, com esposa e filho para sustentar, e todas essas coisas. Eles não consideraram isso. Quem é o faraó neste mundo? Mas então eu acreditei nas Escrituras. Eu acreditava que com Deus todas as coisas são possíveis e acreditava firmemente que Deus é Eu Sou. Não existe outro Deus. Na eternidade não conhecerei outro Deus. Mas o Deus que conheço é uma experiência no tempo presente, em primeira pessoa. Eu sou o Senhor teu Deus, primeira pessoa, presente, e por isso acreditei firmemente nele e confiei nele. Então ele se vestiu de mim e me vivificou, foi assim que eu ganhei vida. E agora confiarei nele implicitamente. Seu nome é Eu Sou, ele não tem outro nome. Existem outros nomes, mas o nome verdadeiro é Eu Sou. E então agora vou confiar nele e testá-lo. E assim, enquanto estiver no Egito, Egito significa Camp Pou, Louisiana. Então isso é o Egito, estou num complexo, não consigo sair dele, um passe para me tirar do portão e depois voltar, mostre o passe novamente, e aí está você, completamente restrito. Meu faraó, cujo coração estava endurecido, quando solicitei a saída desta terra chamada Egito, ela foi negada. A mesma história que nos foi contada no Antigo Testamento. Então o faraó disse não aos filhos de Israel: vocês não podem ir. Não deixarei você sair do Egito. E assim, todos os apelos do mundo não abrandariam o seu coração. Ele disse não à minha inscrição. Então, enquanto esta noite, acreditando nas Escrituras, que o único nome de Deus é Eu Sou, presumi que sou o homem que queria ser. Presumi que estou onde estaria se minha suposição se concretizasse, e lá dormi. De madrugada, 4 da manhã, apareceu diante do meu rosto uma folha que lembrava a folha que eu havia assinado e solicitado para minha dispensa honrosa. E aqui voltou reprovado e assinado por um coronel. Não foi o faraó que assinou, mas foi o faraó. Ele tinha o poder de me manter ali para sempre. Esse foi o poder investido nele pelas leis do país. Esse foi o faraó. Mas apesar da negação do faraó do meu pedido de fuga do Egito, eu acreditei em Deus. E o nome de Deus é Eu Sou. Simplesmente presumi que sou o homem que quero ser, um homem que agora é civil, um homem que foi dispensado com honra, um homem que vive no mundo exterior, não neste complexo que é o Egito. E naquela noite este papel apareceu diante dos meus olhos e uma mão até o cotovelo. A Bíblia usa o Espírito de Deus e o simboliza como um dedo, como nos diz no livro dos Juízes, que é o dedo do Senhor. Nos diz no livro de Daniel que a mão apareceu e escreveu. Fala em Isaías do braço de Deus. Então o dedo, a mão e o braço são símbolos da atividade de Deus, quando se acredita no seu nome, que é Eu Sou. Então, naquela noite, diante do meu rosto veio esta folha e então o braço saiu, até o cotovelo, ele segurava uma caneta e rabiscou reprovado e corajosamente escreveu acima aprovado. Então ouvi a voz de Deus. É a minha própria voz no fundo da minha alma e a voz disse: o que eu fiz, eu fiz. Fazer nada. Então, quem pode impedir a mão de Deus? E assim, 9 dias depois, o mesmo faraó que desaprovou meu pedido de saída do Egito escreveu a palavra aprovado e fui dispensado com honra. Então achamos que isso significa uma história que aconteceu há 3.000 anos? Está acontecendo, se você crê no nome de Deus. Só existe Deus. Ele realmente se vestiu de humanidade, se vestiu, e nós, a vestimenta externa, esta é a vestimenta externa que ele usa. Então eu lhe faço uma pergunta, você diz eu sou antes de dizer eu sou. Isso é Deus. Você pode não acreditar. Você é chamado a acreditar nisso. Os filhos de Israel acharam muito difícil acreditar no tempo presente. Eles se dirigiram a ele como tu és. Esse não é o nome dele. Eles falam de Deus, ele é. Esse não é o nome dele. Seu nome é Eu Sou. Mas o homem não pode acreditar que esse é o nome de Deus.
É o único nome de Deus que opera neste mundo. Você pode orar para sempre a algum Deus externo e a outro ser, isso não vai funcionar. Vai e diga a eles que quando perguntarem meu nome, eu te enviei. Diga a eles que eu sou quem sou, sou o que sou, sou o que sou. Apenas diga eu sou. Êxodo 3 versículo 14. Mas que homem acreditará que isso funciona? Bem, estou falando por experiência própria. E o único Deus neste mundo que nunca, eu diria, eu jamais superaria. Eu nunca poderia superar esse Deus, não na eternidade. Mas eu nunca poderia perder o Deus que conheço através de uma experiência no tempo presente. Como eu poderia superar aquele Deus que produziu minha fuga do Egito? Eu sei exatamente como funciona. Eu sei exatamente o que fiz. Eu adormeci. Quem adormeceu? Esse é o nome dele. É o Santo. Então eu realmente adormeci. De que maneira você adormeceu? Adormeci como se fosse um ser livre saído do Egito, morando na cidade de Nova York como civil e dispensado com honra, para que ninguém pudesse questionar minha saída daquela área. Meus papéis estavam em ordem. E aquele que se opôs 9 dias depois teve de sancionar a minha saída do Egito. E achamos que o Egito é o ombro nordeste da África. O Egito está aqui. O Egito é onde quer que você esteja, onde você está confinado e não pode escapar. E a única saída é o nome de Deus. Se você não conhece o nome de Deus e não aplica sabiamente o nome de Deus, você nunca sairá do Egito. E assim o Egito é o mundo da restrição. E o único nome do Santo é Eu Sou. Agora aqui está uma história verdadeira. Você pode ter lido. Saiu em uma revista, talvez há um ano. Um homem está se barbeando e sua filha, de 6 anos, chega e observa o pai fazer a barba. De repente, do nada, ela lhe disse: Papai, onde Deus realmente mora? E ele, barbeando-se, disse: No poço. No poço. E ela disse a ele: Oh, papai! Com esse desgosto na voz, porque a resposta foi tão boba, tão estúpida. Então, naquela manhã, no café da manhã, sua esposa lhe disse: Escute, o que você tem dito a Deb sobre Deus viver em um poço? E ele disse: Eu disse isso para Deb, que Deus vive em um poço. Veio tão distraidamente que ele não percebeu que disse isso. De repente, surgiu em sua mente uma imagem que ocorreu em sua infância, quando ele tinha 5 anos, há 30 e poucos anos, na Polônia, onde nasceu. Aí veio a história. 5 anos, e aqui uma trupe de ciganos viajantes e eles sempre viajam, não tem lugar onde possam ficar para sempre, e pararam no pátio da casa do pai para beber água. Esse cigano gigante, um homem fantasticamente maravilhoso, com uma barba curta que era brilhante e ardente, de um vermelho ardente, e ele tirou daquele poço um balde de água. Com os pés afastados, ele pegou-o com a mesma facilidade com que se toma uma xícara de chá, e levou-o à boca e bebeu daquele maravilhoso balde de água fria, que escorria pela sua barba ruiva. E esse garotinho, de 5 anos, ficou intrigado. Quando ele terminou de beber a água e colocou o balde no chão, ele se inclinou sobre o poço e segurou a lateral do poço, e olhou em suas profundezas. O menino ficou tão curioso que tentou subir pela lateral do poço para ver o que aquele cigano gigante estava olhando. Então o cigano viu o menino e com um grande sorriso no rosto pegou-o nos braços e perguntou-lhe: Você sabe quem mora aí? O garotinho acenou com a cabeça não, ele não fez. Ele disse: Deus mora lá. Então ele o pegou nos braços, empurrou-o para cima daquele poço e disse: Olha! O garotinho disse: Ora, sou eu. Aí a cigana disse: Ah! Agora você sabe onde Deus mora. Isso é Deus. Não existe outro Deus. Ainda não é manifesto o que seremos, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3 versículo 2. Não existe outro Deus. Deus se vestiu de humanidade,
na verdade se vestiu de todos nós e está usando essas vestes. Ele está no fundo de nossas almas, o único Deus e seu único nome pelo qual ele responde é Eu Sou. Você pode chamá-lo de Senhor, pode chamá-lo de Deus, pode chamá-lo de Jesus, pode chamá-lo de qualquer coisa no mundo, mas quando você chama esses nomes é outro. Quando eu digo Jesus, e todo o vasto mundo da cristandade faz o sinal da cruz, dobra os joelhos e se curva, eles pensam em outro. Então eu falo do Senhor, falo de Deus, falo de Jeová, falo de qualquer nome, mas quando digo Eu Sou, é na primeira pessoa, no singular. Vá e diga a eles que meu nome é Eu Sou. Bem, se eu disser a eles que encontrei o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que então devo dizer? Apenas diga: Eu sou o único nome no mundo que realmente funciona. E estou falando por experiência própria. Meu faraó disse que não, ele não sairá deste complexo, não sairá do Egito. E então essa foi a decisão do faraó. Então me lembrei do nome de Deus pelo qual todas as coisas são possíveis e presumi que sou o que queria ser, e isso estava a 3.200 quilômetros de distância. Presumi que não estava apenas a 3.200 quilômetros de distância, mas estava lá para não precisar mais correr, estou lá dispensado com honra. E assim, 9 dias depois, o coração daquele faraó derreteu e então ele escreveu aprovado quando antes havia escrito reprovado. Mas a mão de Deus apareceu diante do meu rosto. Achamos que tudo isso é simbolismo e é, mas, que imagens lindas! O dedo do Senhor apareceu, como nos é dito em Juízes 6, e depois a mão de Deus apareceu em Daniel, e esta mão apareceu em Isaías. Quando a mão aparece, é Deus em ação. É Deus. Assim, o Espírito do Senhor, quando possui o homem, você pode dramatizar essa possessão da maneira mais maravilhosa, vendo Deus realmente se vestindo naquela pessoa, e realmente vestindo aquele homem como se ele fosse uma roupa exterior. Pois eu usava aquela minha casa como uma roupa exterior. Dizem-nos: sede imitadores de Deus, como filhos queridos. Se eu imitasse a Deus e o nome de Deus fosse Eu Sou e ele me desse vida ao me vestir, darei vida a qualquer coisa neste mundo ao usá-lo. E então, vou usá-lo. Usei aquela casa que normalmente não teria sido vista fisicamente por mim até o final da guerra, no final de 1945. Talvez até me mandassem de volta em 1946, como fizeram com muitos. Mas não esperei pelo fim da guerra. Não esperei pela voz do faraó. Sempre há faraós neste mundo. E o homem que fez o papel de faraó, devo dizer, era um sujeito muito legal. Ele não sabia que estava bancando o faraó, mas fez isso para que eu fizesse um esforço para acreditar no nome de Deus. E assim, se eu não aceitasse o nome de Deus como realidade, eu teria desempenhado o papel e passado os 5 anos inteiros, ou o que quer que fossem, 4 anos. Mas lembrei-me da palavra de Deus revelada e a palavra de Deus é contemporânea. As pessoas pensam que isso aconteceu há milhares de anos e que esta é uma época totalmente diferente, é uma época completamente diferente. Esta é a mesma época, e todas as mesmas pessoas que há milhares de anos acreditaram na historicidade da história neste nível, estão reencenando toda a cena. Agora eles estão tramando e planejando uma viagem para uma Terra Santa e acreditam que a Terra Santa fica na costa norte da África. Eles vão ver onde ele nasceu e onde foi enterrado em uma tumba, e não sabem onde ele nasceu ou onde está enterrado. Ele está sepultado no crânio do homem. É desse mesmo túmulo que ele nasceu, quer você esteja aqui na América ou na América do Sul ou na África ou em qualquer parte do mundo, ou na Europa, não importa onde você esteja. Ele não nasceu na pequena área física chamada Egito. O Egito é o mundo, todo este vasto mundo, e há sempre aquele Egito do qual os filhos de Israel devem escapar. Então eu lhe digo que não estou falando da teoria, estou falando da experiência. Experimentei as Escrituras e sei que tudo é verdade, cada palavra é verdadeira. O que um homem sabe por experiência, ele sabe mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que pode conhecer a mesma verdade de qualquer outra maneira. Esta noite, eu lhe contei o que fiz para escapar do Egito, apesar da negação da minha viagem pelo faraó.
E você sabe o que eu fiz, ou você acredita que eu fiz, mas você saberá mais detalhadamente quando aplicar e fizer. Então, se esta noite você estiver desempregado, ou algum ente querido estiver desempregado, e você apenas pensar nisso, vista-o e veja este mundo radiantemente feliz no qual você viveria após o evento, e permaneceria fiel a ele. Ele nascerá tão normalmente quanto Deus o criou como uma realidade viva neste mundo. Mas tudo tem sua hora marcada. E você não pode, porque você quer isso esta noite, dizer que isso deve acontecer esta noite. Ela tem sua própria hora marcada, amadurecerá e florescerá. Se para você parece longo, então tenha paciência, espere, pois é certo e não será tarde. Então aqui está este mundo fantástico em que vivemos e a história das Escrituras é verdadeira, cada palavra dela é verdadeira. Você poderia vestir-se esta noite com qualquer coisa no mundo, e é a mesma coisa que Deus fez para torná-lo vivo. Ele se vestiu de você. Ele está vestindo você como uma vestimenta exterior. Qual é a essência dessa vestimenta externa? Eu sou. Se eu lhe disser, diga-me, quem é você? Antes de responder, quer você use as palavras eu sou ou não, você diz: eu sou fulano de tal e tal. Essa é a essência, o coração de você, isso é Deus. Mas você pode não acreditar que isso é Deus, porque você se identifica com a vestimenta exterior. Mas Deus está trabalhando no fundo da nossa alma e está derrubando o muro de divisão entre os dois e fazendo dos dois um, como nos é dito em Efésios. Ele quebra tudo e faz dos dois um novo homem no lugar dos dois, para que tenhamos paz. Efésios 2 versículo 14. Ele faz a paz dessa forma, porque dois é divisão, dois simplesmente é conflito. E então ele divide isso dentro de si mesmo, para que os dois se tornem um para cumprir as Escrituras. E assim, ele deixa tudo neste mundo e se apega à sua esposa até que eles se tornem uma só carne. Eu sou sua emanação, você é sua emanação. Então ele entra em sua emanação e depois deixa tudo até que os dois se tornem um. Então ele derruba esse muro de divisão. Então falo de Deus, são dois, falo do Senhor, falo disto, falo de Jesus, falo de Cristo, mas não posso falar do eu sou, quando só existe o eu sou. Esse é o santo, um, não dois. Agora ouça as palavras com atenção. Está no capítulo 43 do livro de Isaías. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Agora a palavra traduzida, e ouça-a com atenção, volte. Eu sou o Senhor, a palavra traduzida como Senhor é a mesma eu sou o que sou. Agora a próxima palavra é seu Deus, isto é, seu eu sou. Eu sou, é o que significa literalmente. Seu Salvador, você não tem outro Salvador além do seu maravilhoso eu sou, e além de mim não há Salvador. Então, eu poderia ter escrito ao presidente e dito: sou um bom democrata e votarei em você, e tenho toda a comunidade me apoiando. Quero sair e tenho mais de 38 anos. Talvez ele tivesse acreditado em mim ou investigado minha afirmação e talvez agido de acordo. Mas não escrevi ao presidente, fui direto para o eu sou. E assim, concedi ao meu coronel o direito de dizer não, reprovado. Esse é o direito dele. Ele é Faraó. Então, não sou eu o filho de Israel pedindo para me deixar ir? E então estou implorando: por favor, deixe-me ir do Egito, e o Faraó disse: não, reprovado. E então, dormi no meu berço e presumi que sim, e dei um nome a ele. Vesti-me com o que desejava e fiquei 9 dias chocando-o. Assim, 9 dias depois, ele, Faraó, cujo coração anteriormente era como pedra, agora derrete e assina a petição sem qualquer apelo adicional de minha parte. Ele me chamou, eu não fui vê-lo. 9 dias depois ele me ligou e disse: você ainda quer sair? Eu disse que sim, senhor. Então ele assinou a petição e, 9 dias depois, eu saí do Egito e fui para uma terra de liberdade. E por isso estou tentando compartilhar com todos neste mundo o que sei que o nome de Deus fará. Então você se acha pobre?
Tudo bem, talvez você seja pobre, portanto, esteja restrito à terra do Egito, orando para que o nome de Deus o tire de lá. Bem, onde está? Não é Deus, e não é Senhor, e não é Jesus Cristo, nada disso, é Eu Sou. Esse é o nome de Deus. E então, quando você vai para a cama, Eu Sou. Você escolhe e você se veste com isso, assim como Deus se vestiu, e seu nome é Eu Sou, com você. Ele se vestiu de um homem e o vestiu como se fosse uma roupa exterior. E então ele acreditou ser a vestimenta, até que finalmente ele sabe que não é a vestimenta, ele é o usuário da vestimenta. E quem usa a vestimenta é Eu Sou. Então você tenta. E posso lhe dizer que nenhum poder na terra pode impedi-lo de realizar todos os seus desejos neste mundo. E então virá a mais fantástica série de eventos predeterminados, em que Deus no início provou que poderia entrar na morte real, e escapar dela, expandindo-se além do sonho mais selvagem. É obra de Deus. E Deus fará isso. Então esta é a história do Santo. O Santo, o Infinito, está assentado bem aqui em todos. Quando você diz Eu Sou, esse é Ele. Mas se você se identificar com a roupa que veste e pensar, Eu sou limitado, e olhar para o mundo tal como você o vê, então você permanecerá no Egito. O objetivo é sair completamente do Egito, até que chegue o momento em que você realmente saia por meio de uma série das mais fantásticas experiências místicas que jamais poderiam ser concebidas. Normalmente, não se poderia conceber as visões. Mas eles estão todos profetizados nas Escrituras. Essa série acontecerá quando chegar o momento em que você partirá completamente deste mundo pela última vez. Mas até que esse momento chegue, quem teve as experiências deve partilhá-las com todos os que ficaram para trás. E então eles disseram a ele para não falar sobre isso. Estas são as suas palavras no capítulo 20 do livro de Jeremias. Se eu disser que não o mencionarei nem falarei mais em seu nome, então há em meu coração como um fogo ardente, tudo encerrado em meus ossos, e estou cansado de contê-lo e não consigo. Versículo 9. Eu não poderia conter o impulso de lhe contar o que aconteceu comigo e o que experimentei, assim como não poderia parar de respirar agora e esperar, sem fôlego, estar 5 minutos depois ainda neste mundo, no que você chama de vida, eu não poderia. Não consigo conter o impulso de falar sobre isso. Se eu disser que não vou mencioná-lo nem falar mais em seu nome, então há em meu coração como se fosse um fogo ardente, todo encerrado em meus ossos, e não posso aguentar, simplesmente não posso. Pois não posso conter esse impulso de falar sobre o Deus verdadeiro neste mundo. E o único Deus verdadeiro está alojado em você como sua maravilhosa imaginação humana. Assim, tudo o que você vê, embora pareça externamente, está dentro, em sua maravilhosa imaginação humana, e este fabuloso mundo da mortalidade é apenas sua sombra. Blake, Jerusalém, Ilustração 71, você nunca foi realmente incluído no mundo que descreve. O mundo que é descrito a partir da observação é sempre, tal como é descrito, relativo ao observador que o descreve. Ele não pode se colocar naquilo que descreve, não na eternidade. É sempre menos que ele mesmo, o observador, não me importa quem você é. Quando descrevo um mundo, é sempre relativo a mim mesmo quem o descreve, e não posso incluir-me, o descritor, num mundo tal como o descrevo. Sou sempre maior do que o mundo que descrevo, e esse é Deus. E então, você simplesmente descreve um mundo. E então, embora seja menos do que você, para ter a experiência disso, vista-o como uma vestimenta. É menos que você, mas vista-o como uma vestimenta. Então Deus vestiu esta coisa como vestimenta, Ele vestiu tudo isso como vestimenta, Ele vestiu o mundo como uma vestimenta. Mas quem o usa é infinitamente maior e sempre será maior do que aquilo que usa e descreve. Ele não pode incluir-se na sua descrição do universo. Então você tenta. Você tenta esta noite. E se não funcionar amanhã de manhã, se o meu não funcionou no dia seguinte, embora eu tenha visto a foto. Na primeira noite em que fiz isso, a mão veio, a mão de Deus, e eu sabia que estava feito. Mas esperei 9 dias e 9 dias depois estava feito.
Não fiquei furioso durante o intervalo de espera, esperei pacientemente, eu sabia que estava feito. E eu sabia que, apesar daquele homem maravilhoso, que era meu coronel, ele não tinha escolha. Não, nem que naquele exato momento ele tivesse que cair morto no mundo e seu sucessor assinasse o documento, não faria diferença para mim, absolutamente nenhuma. Eu não o teria matado. Eu não teria atirado nele. Mas não importa o que acontecesse, ou ele mesmo, como portador, assinaria ou seria deslocado e alguém assinaria, essa é a lei. Pois quando a mão de Deus apareceu. E quem pode deter a sua mão, ou dizer-lhe: o que fazes? Então quando você vê a mão é como o Espírito do Senhor. Na verdade, no livro de Mateus eles usam a palavra Espírito no capítulo 12 e Lucas no capítulo 11 usa a palavra dedo. Se eu expulsar demônios pelo Espírito do Senhor, e depois em Lucas. Se eu expulsar demônios, pelo dedo do Senhor expulsa demônios. Então eles o acusaram de expulsar essas coisas de uma forma estranha. Assim, o Espírito do Senhor em um livro é chamado de dedo do Senhor no outro. Quando você vê isso, todas as imagens das Escrituras são verdadeiras. Eles não inventaram isso. Os evangelistas não se sentaram e tentaram descobrir alguma filosofia de vida viável. Eles simplesmente tiveram a visão e a abandonaram. No Antigo Testamento eles não estavam elaborando alguma filosofia de vida. Eles tiveram a visão e a abandonaram. Então quando alguém chama isso de dedo do Senhor, e alguém chama isso de mão do Senhor, e alguém chama isso de braço do Senhor, é a mesma coisa que o Espírito do Senhor. Assim, quando o Espírito do Senhor desce sobre o homem em forma corporal como uma pomba, ele nunca mais se afasta. Mas até que desça sobre o homem em forma corporal como uma pomba, você pode fazer com que desça sobre você temporalmente, lembrando-se de seu nome e invocando-o. Mas quando desce sobre você em forma corporal como uma pomba, nunca mais se afasta daquele momento em diante. Mas até então, isso virá em forma temporal, e você poderá fazer como eu fiz quando o faraó disse não ao meu pedido. E apesar do não dele, você sai de qualquer maneira. Então esta é a história que contei esta noite sobre o santo. É um com um maiúsculo, e este é o meu nome para sempre, por todas as gerações é dito a você. O capítulo 3, versículos 14 a 16 em diante no livro do Êxodo, vai e diga a eles, é o meu nome para sempre, não tenho outro nome. O capítulo 3 do Êxodo, começando no versículo 14, quando esta fantástica revelação é feita ao homem. E então aqui, quando você diz eu sou, esse é ele, e não existe outro Deus. Ele não está hoje em algum cargo elevado, exceto onde você está agora. Portanto, não vá para você mesmo. Você nunca o encontrará, onde nasceu ou onde foi enterrado. Ele está enterrado em seu maravilhoso crânio humano, é onde ele está enterrado. E ele está sonhando o sonho mais fantástico. Estou lhe mostrando como mudar o sonho pelo uso do nome dele, até o dia em que ele acorda do sonho e se encontra sepultado, e então ele sai. Quando ele sai, o mundo inteiro muda para ele. Nunca mais ele entrará naquela tumba. Ele deixou. Ele entra num mundo totalmente diferente, um mundo que está preparado, esperando a vinda do sonhador, que é Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Desde aquela noite? Não, não. Foi tão vívido. Na verdade, eu deveria ter contado, mas um amigo meu, que veio me pedir para corrigir o manuscrito do meu livro quando contei essa história, eu contei a história inteira para ele, e ele disse: se eu fosse você, eu eliminaria o aspecto místico da história, porque as pessoas que lerem o livro pensarão que precisam ter essa visão para obter resultados semelhantes. E então, acatei a decisão dele e não contei a história como realmente aconteceu. Contei a história, mas omiti o aspecto místico, o que eu não deveria ter feito. Mas ele insistiu e me disse que seria melhor para a posteridade se não estivesse atrelada a algum aspecto místico. Porque, quer você tenha visto a mão ou não, se você acredita no nome de Deus e confia nele implicitamente, adormecendo envolto em seu desejo realizado, isso funcionará sem o nome da mão, ou do dedo, ou do braço.
Mas não incluí na história a experiência que realmente tive, simplesmente porque achei que a recomendação dele seria sábia. Alguns, que nunca tiveram uma visão, pensariam: bem, agora eu preciso ter uma visão para que isso funcione. Então, acreditei nele e não contei a história por completo. Pergunta inaudível. Resposta: a primeira vinda? O reino do Senhor? Eu estive em sua presença e soube exatamente. Ele incorpora seu corpo e nos torna a todos iguais, um por um. Mas eu não seria o primeiro a contar isso. Está escrito na Bíblia, no livro de Daniel, no livro do Apocalipse. Fim da gravação.